Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos estar abrindo 1 Samuel 12. Vamos ao nosso texto base da nossa liturgia. Versículo 1 diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz, em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Oro colocando a minha vida, pedindo que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos para a edificação da tua igreja. Oro também pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha dando entendimento e sabedoria a ele. Senhor, nos ensina a usar a tua palavra de maneira prática no nosso dia a dia. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Só relembrando, no último capítulo, houve uma guerra entre Israel e os amalequitas, e Saul, cheio do Espírito Santo, traçou uma estratégia na qual ele dizimou os amalequitas e operou-se grande livramento em Israel. Aí o que vai acontecer? Eles retornam para a cidade de Gilgal e confirmam o reino de Saul. A partir daqui, dessa vitória sobre os amalequitas, o reino de Saul entra numa outra fase. Só que a narrativa bíblica faz um intervalo aqui para descrever o que nós chamamos do fim dos juízes de Israel. Samuel foi o último juiz. E nesse ponto da narrativa, ele vai abrir mão do seu cargo administrativo. Nós temos que lembrar que o juiz atuava administrativamente, julgando as questões do povo, espiritualmente, levantando sacrifícios e orações pelo povo, e agia de maneira pública. Com a chegada do reino, administrativamente Samuel não teria mais função. Ele abriria a mão do seu juizado para passar a administração de Israel para o rei Saul. E aqui ele faz um dos discursos mais importantes de toda a Bíblia, no qual ele nos mostra claramente qual é o papel dos líderes que servem a Deus. E aí ele vem com uma narrativa falando de toda a sua vida. Ele, de maneira breve, ele descreve tudo aquilo que ele fez desde muito jovem. Nós temos que lembrar que Samuel veio de uma promessa, a mãe dele era estéril, o nome dela era Ana, e ela, numa oração desesperada, recebe graça da parte de Deus, ela concebe, e ela tinha feito um voto, que o seu filho seria nazireu de Deus, igual Sansão. E ela cumpre esse voto, assim que esse menino é desmamado, provavelmente entre 3 e 4 anos de idade, ele vai servir no templo, juntamente com Eli, que era o juiz anterior. E Samuel, desde muito cedo, começa a ser usado por Deus. E ele passa uma vida inteira. Aqui ele já está velho. Uma vida de serviço ao Senhor. Talvez um dos nomes mais importantes de todo o Antigo Testamento. E aí ele segue a narrativa primeiramente falando: olha, eu ouvi, como juiz, eu ouvi o clamor do povo, vocês pediram um rei. Ele está falando aqui de uma sucessão administrativa. Quem é que mandava em Israel? O juiz. Aí eles pedem o rei. Isso quer dizer o quê? Que Samuel não iria mais dirigir as causas, não iria mais exercer o seu trabalho que ele fez por tantos anos. Então aqui ele já mostra um caráter no qual ele aceitou, lógico, por orientação de Deus, ele aceitou um pedido do povo, e esse pedido queria dizer uma coisa: ele teria a partir dali, praticamente, muito menos poder do que ele teve até ali. Isso mostra uma qualidade de caráter. Nós, normalmente, estamos abertos para receber poder, para receber dinheiro, para receber vantagem. Quando algo vem no sentido contrário,
muitos de nós ficamos incomodados. Mas você percebe aqui Samuel totalmente guiado por Deus. Ele compreende que é momento dele se retirar de cena e o novo rei de Israel assumir sua função plenamente. Porém, ele vai fazer um ato oficial de entrega do seu juizado. Para vocês terem uma ideia, a nossa cultura moderna, tudo que ela vai fazer nesse sentido, existem atos oficiais. Aonde que a nossa cultura moderna aprendeu? Aprendeu na raiz judaico-cristã, que vem da Bíblia. É da Bíblia que vem todos esses exemplos que nós vivemos até hoje. Quando o juiz vai ser empossado, ele é empossado oficialmente. Quando o governante vai ser empossado, é empossado oficialmente. E isso nós aprendemos pela palavra do nosso Deus. Lembra que Deus faz tudo às claras, tudo de maneira transparente, evidente, correta. Embora os homens não façam dessa maneira, o nosso Deus faz. Aqui já serve um grande ensino. Crente não fica metido em negócios obscuros. Nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. Nossos negócios são claros, nossos negócios são dentro da lei. Nós não invadimos terra, nós respeitamos a propriedade dos outros, nós trabalhamos com honestidade, nós pagamos as nossas contas. A Bíblia fala, nada deveis, apenas o amor. O crente ele tem que ter uma vida transparente, correta. Passa por problemas? Sim. Pode acontecer algo? Sim. Mas isso tem que ser momentâneo. Um crente que passa por problemas de testemunho a vida toda está realizando algo de errado. Está num caminho que necessita conversão. E começar a plantar, fazer as coisas corretas para que tudo ande bem. Amém? Então vamos ao discurso de Samuel, versículo 2. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci. E eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade, até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Olha o que ele faz aqui. Ele lança um desafio público. Que apareça agora alguém dizer que eu roubei ele, que eu tomei um boi, que eu tomei um jumento, que eu oprimi alguém. Se tiver alguma acusação contra o meu juizado, que se manifeste agora, que seja declarada agora diante de Deus e diante do seu ungido, o rei Saul. Isso daqui, gente, é uma afirmativa muito forte. Uma vida toda. Entendeu? Sem acusação. É isso que ele está lançando o desafio. Aqui fica uma pergunta para você pensar. Você poderia, na sua vida como cristão, não conte antes, mas como cristão, você poderia, na sua vida, fazer o mesmo desafio? Porque o padrão bíblico é esse. O padrão bíblico é que você não defraude ninguém, não roube ninguém, não oprima ninguém, que você tenha um bom testemunho público. Esse é o padrão, não somente para o juiz. E olha que interessante o que o povo vai responder, versículo 4. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado da minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Olha que interessante.
Samuel faz uma confirmação, ele primeiro desafia. Aí o povo dá a resposta positiva. Aí ele faz uma confirmação, olha, fica testemunha aqui, entre vocês e Deus. Ele faz uma invocação, ele chama o testemunho diante do Deus Altíssimo, a seriedade disso. Não somente isso, ele chama o testemunho diante da maior autoridade de Israel, que é o rei. Entendeu? Mostrando qual era a qualidade do caráter de Samuel. Eu tenho para mim, Samuel para mim é um dos maiores nomes da antiga aliança. Esse vai ser um irmão que quando eu chegar na eternidade eu quero dar um abraço bem forte dele e quero sentar pelo tempo que eu tiver para ele contar as histórias que ele passou naquele tempo. Que eu acho que nós vamos saber de muita coisa legal, muito testemunho legal, além das coisas que vamos fazer na eternidade. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 6. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou os vossos pais da terra do Egito. Olha o que Samuel vai fazer aqui. Ele vai buscar a figura lá do passado, mais ou menos 450 anos antes, e ele vai buscar a figura de Moisés e Arão, mostrando o quê? Que Deus, na sua soberania, escolhe homens para usar em seus propósitos. E de maneira efetiva, Deus usa homens nos seus propósitos. E aqui ele vai fazer um comentário breve sobre o que Moisés e Arão fizeram. E ele começa assim: olha, Deus levantou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito. A gente sabe que o povo saiu do Egito pela mão forte de Deus. Mas nós sabemos que essa mão forte de Deus usou homens. Porque Deus assim o quis. Dentro da sua soberania, Deus usa sim pessoas imperfeitas como nós. Então é algo assim notório, como um Deus santo, um Deus tão capacitado, usa pecadores como nós nos seus propósitos. Eu fico assim impressionado. Se fosse eu, não usaria, a sorte que não sou eu. Mas Deus é bondoso, é gracioso, é longânimo, e ele faz isso muito bem. Inclusive, ele capacita. Por isso que ele é o Deus do impossível. Quando você vê alguém que não tinha a mínima condição de realizar aquilo, realizando, você olha e fala: nossa, foi Deus. A chance de Israel sair do Egito era zero. O Egito era a maior potência da região. Oprimia o povo com mão forte. Eles não tinham armas. Eles não tinham logística. Era impossível Israel sair por recursos próprios do Egito. Impossível. Amém? Amém. A narrativa continua, versículo 7. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar nesse lugar. Samuel muda um pouco a conversa. Ele tira o foco dele, e ele vai começar a fazer uma reprimenda sobre o povo. O que ele vai começar a falar? Do que Deus fez pelo povo. A maneira que Deus atuou. E a maneira que o povo foi rebelde contra Deus. Então ele começa a narrativa. Olha, Deus tirou vocês do Egito com mão forte. E olha o que ele vai continuar na narrativa. Versículo 9. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus.
e na mão do rei dos Moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefité, e a Samuel, e livrou-vos das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. O que ele faz aqui? Ele faz uma breve recapitulação da época dos juízes. Aqui nós estamos falando em 300 anos de história. Então o que ele fala? Olha, vocês desobedeceram a Deus. Deus levantou a Sísera, Deus levantou os filisteus, Deus levantou os moabitas e oprimiram vocês. Só que aí vocês se arrependeram, confessaram o seu pecado, abandonaram esse pecado, Deus levantou juízes. E ele coloca alguns desses juízes aqui. E esses juízes, inclusive Samuel, libertaram o povo do seu opressor. Esse é o caminho que a gente vê nessa época. O que é? Deus opera grandemente, o povo folga, desobedece a Deus, começa a servir a idolatria. Aí Deus, em consequência da lei de Moisés, das maldições de Deuteronômio 28, Deus envia um inimigo opressor. Esse inimigo vem e oprime o povo. Essa disciplina de Deus gera o quê? Um clamor, um arrependimento sincero. Por quê? Porque isso é seguido de um abandono da prática errada. E aí Deus vem, levantava um líder e libertava. Gente, esse princípio, ele vai se arrastar por toda a Escritura. Sempre que você desobedecer a Deus, vai haver uma consequência. A forma que essa consequência vai aparecer são as mais diversas. Glória a Deus que Ele sabe como nos apertar. Deus sabe aonde dói. Deus sabe aonde mexer. Deus sabe aonde aplicar disciplina. E Ele faz isso de uma maneira que, embora cause um sofrimento momentâneo, Ele não nos destrói e não nos tira o ânimo. Ao contrário, a sua graça vem, porque Ele é bom. Ele tanto disciplina como derrama graça. E aí a ficha cai. Você para pensar e ter o discernimento. Olha, eu estou passando por esse problema porque eu pequei. Dessa forma, dessa forma, dessa forma. Primeiro caminho, gente, reconhecer o pecado. Reconhecer o pecado de maneira sincera. Você tem uma disposição de romper. E somente Deus sabe se aquilo é sincero ou não. Feito isso, você confessa, abandona o seu pecado a Deus. E com certeza, Deus vai operar. Entendeu? Qual é o problema das pessoas? As pessoas tratam Deus de maneira irresponsável. Porque Deus é bom. Porque Deus é tardio em irar-se. Porque Deus é um Deus gracioso. Às vezes as pessoas abusam da longanimidade de Deus. E ao abusar dessa longanimidade de Deus, elas se veem metidas em encrencas. Encrencas que Deus manda. E a hora que eu estou no meio da confusão, eu tenho um momento de lucidez através do Espírito Santo e percebo, não, isso está acontecendo por causa disso. E aí volta atrás, gente, segredo da vida cristã. Não tenha pecado de estimação. Aconteceu algo de errado, confessa logo e abandona, antes que algo pior aconteça. As pessoas insistem.
as pessoas teimam. Sabe? E com a maior cara lavada, ainda dizem que servem a Deus. Eu lembro uma vez, aconteceu um fato aqui na igreja muito interessante. Nós fizemos uma oração de ação de graças pela vida de uma criança, que a gente recebe, né, na igreja. Não é uma consagração, é uma ação de graças. E aí, no final do culto, uma pessoa que estava visitando a igreja nos procurou. Estávamos eu, a mãe da criança e a criança no colo. Aí a pessoa veio com aquela profetada sobre a vida da criança, lembra? Mas o engraçado é que depois que a pessoa acabou de falar, eu estava com o coração fechado. E a mãe da criança olhou para minha cara, eu olhei para a cara dela e os dois entenderam que papo furado. Resultado, aquele falso profeta estava vivendo em fornicação. E com a maior cara lavada do mundo, isso é ser cara de pau. Veio trazer uma profetada pra gente. Entendeu? Lógico, como você é vivido na palavra, experiente, nós não aceitamos na hora. Ficamos quietos, falamos, amém, joia, valeu, e ó, demos linha. Você vai ver a pessoa hoje, está com a vida destruída. E se não se arrepender, vai piorar mais. Gente, cuidado. Não traga sobre a sua vida, por causa da bondade de Deus, não traga sobre a sua vida sofrimento desnecessário. Deus é bom, mas bondade de Deus tem limite. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 12. E vendo vós Anaás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Veja, fazer uma pausa aqui. Eu estava pesquisando essa semana. A narrativa começa no capítulo anterior com o tal de Naás, que quer dizer serpente. Só que aí eu fui pesquisar mais. Esse camarada aqui armou um exército gigantesco. E ele fez uma campanha militar enorme. A ideia dele era tomar toda aquela região e formar um império próprio. Então isso explica por que Samuel falou, vocês viram Naás? E ele mostra na maneira de escrever, e se assustaram e clamaram a Deus. Mas o rei que vocês pediram e que Deus deu, operou um livramento enorme. Quando a gente no capítulo anterior vê a história do Naás, passa meio batido. Mas quando você vai pesquisar em elementos da história, esse camarada queria implantar um enorme império na região. A ideia dele era ser o imperador Naás. Só que o erro dele foi vir contra o povo de Deus. Porque Deus usou as ambições dele para ser glorificado na vitória que o seu povo teve através do rei que Deus colocou. Percebe como Deus usa, inclusive, a maldade dos homens para fazer valer a sua vontade? Precisou vir aquele inimigo para que o povo percebesse que havia autoridade da parte de Deus sobre o rei Saul. E que o rei Saul era tudo que o povo precisava para obter uma vitória militar. Pelo menos até aqui. Percebe a maneira de Deus agir? Estávamos conversando ontem, eu, a Paulo e o Rodrigo. Gente, muito cuidado, porque quando a gente fala em agir de Deus, nós temos uma tendência em acreditar que Deus age apenas através de milagre. Que Deus age apenas através de sobrenatural. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque no decorrer de toda a Bíblia, nós percebemos a mão de Deus agindo por trás das situações, usando as pessoas como marionetes.
Em geral, na Bíblia, você vê milagre? Vê, mas em geral, você vê Deus usando as pessoas. Ó, para cumprir o seu propósito. O maior exemplo disso, a crucificação de Jesus Cristo. O que é falar do livro de Atos? Olha, vocês mataram o Filho de Deus, Anás, Caifás, Pôncio Pilatos e Herodes, para cumprir o que de antemão estava estabelecido. Você vê um anjo aparecendo para Herodes, mata Jesus. Você vê uma visão sobrenatural, Pôncio Pilatos arrebatado ao terceiro céu. E lá ele vê Jesus crucificado. Você não vê nada disso. Você vê homens maus, malignos, entregues ao seu próprio desejo pecaminoso, sem saber, realizando a vontade de Deus. Isso se arrasta por toda a Bíblia. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Deus opera soberanamente no nosso dia a dia. Em todas as coisas, tudo está debaixo do seu controle. Você precisa ter olhos para ver, para dar graças, para dar glórias a Deus. Veja essa última crise que nós estamos saindo agora. Lembra em dezembro que eu cantei a bola? Mandei vídeo, eu falei, gente, vai acabar. Dezembro, no meio do fervo. Passados 4 meses. Acabou. Você viu algum anjo? Você viu alguma coisa? Não, você viu Deus operando sem ninguém ver. O que eu quero? Eu quero que você passe a partir de hoje a ter discernimento e bom senso para enxergar a mão de Deus controlando a sua vida. Não seja alguém incrédulo. Ao contrário, tenha sensibilidade de ver o agir de Deus em todas essas situações. Isso glorifica a Deus. O caso de Naás aqui é a mesma coisa que aconteceu com o Pôncio Pilatos e Herodes. É a mesma coisa que aconteceu com o Império Assírio. Deus tinha um juízo para trazer sobre Israel. O que Deus faz? Ele usa a ambição do povo assírio para destruir o reino de Israel. E veja, ele faz isso tão bem feito que depois ele responsabiliza os assírios. E fala, ó, porque vocês foram maus, porque vocês trataram o meu povo de maneira indecente, vocês judiaram do meu povo. Eu vou derrubar vocês para nunca mais levantar. Mostrando que o homem é inteiramente responsável. Da mesma maneira, Nabucodonosor. Era plano de Deus que ele viesse sobre Jerusalém e levasse o povo cativo. Deus precisou mandar anjo? Não, só entregou Nabucodonosor ao seu próprio desejo. Ele era um rei do império poderoso, falou, vou dominar o mundo. Deus deu corda. Na sua ânsia de dominar o mundo, ele vem e destrói Jerusalém, cumpre o plano de Deus. Apareceu anjo, apareceu alguma coisa? Não, mas era o plano de Deus. O que Deus faz depois com a Babilônia? Destrói a Babilônia e bota ela conquistada por um general persa chamado Ciro. Não somente isso. A Babilônia vai cair em 539 a.C. Em 750 a.C., Deus coloca no livro do profeta Isaías o nome de Ciro, dizendo que ele ia libertar o povo 300 anos antes. Esse é o nosso Deus. Agindo com a sua mão invisível, controlando todas as coisas. Estão entendendo o recado? Porque quando eu vejo a mão de Deus agir, aquilo me enche de ânimo. Aquilo me enche de esperança. A vida cristã tem que ser algo com esperança. A vida cristã tem sofrimento, tem luta, mas tem que ser algo alegre. Eu tenho que ter expectativa no melhor de Deus, nas coisas boas de Deus. Eu não posso ficar olhando com óculos cinza, tudo é ruim, tudo é pesado. Não.
Eu tenho que ter expectativa naquilo que Deus vai fazer. Para ter essa expectativa, eu preciso tirar o meu óculos de incredulidade e colocar o meu óculos de fé e perceber Deus agindo. Às vezes leva algum tempo para mim perceber. Mas, em geral, em várias situações, eu bato o olho e falo, foi Deus. Não tinha como isso acontecer. Amém? Deixa eu tomar um gole de água aqui. Versículo 14. Aí ele continua a sua recomendação ao povo. Olha o que Samuel vai falar. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e deres ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandato do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandato do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede essa grande coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Fazer uma pausa aqui. Olha o que Samuel está falando. Gente, se vocês obedecerem, e o rei de vocês obedecer, vai correr tudo bem. Obedecer o quê? Obedecer a Bíblia, a lei de Moisés. Aqui eles não tinham a Bíblia inteira escrita. Mas eles já tinham os 5 primeiros livros, onde estava tudo que era para fazer escrito. E Samuel é muito claro, gente, se vocês obedecer, vocês vão se dar bem. Agora, se vocês não obedecer, vocês vão se dar mal. E presta atenção, eu vou fazer algo agora, aí eu estou falando, não está no texto, tá? Estou explicando o texto. Eu vou fazer algo agora, para vocês abrirem os olhos no que Deus é poderoso. E para vocês verem que as minhas palavras não são brincadeira. É o que Samuel vai fazer aqui. Olha que interessante, versículo 17. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Olha como ele encerra. Ele chega e pergunta, não é agora a época de colheita do trigo? Sim. Época de colheita do trigo chove? Não. Época de seca. O que Samuel fala? Olha, eu vou orar a Deus e vou pedir relâmpagos de uma tempestade para provar para vocês que vocês foram maldosos quando pediram um rei. É o que eu vou provar agora. Na época de seca, Samuel diz que vai orar e vai vir uma tempestade. Veja, quem é crente aqui há mais tempo vai concordar comigo que esse feito de Samuel é espetacular. Vocês concordam que orar e fazer vir uma tempestade é espetacular? Só que é muito pouco falado na igreja. Esse é um texto que passa desapercebido. Mas é uma obra absurda. A nível de profeta Elias. Mexeu com o tempo. Mexeu com as forças da natureza. Numa época onde não havia chuva, Samuel lança o seguinte desafio: olha, para provar que vocês foram maldosos quando pediu o rei, eu vou orar agora e vai vir a maior tempestade. E olha o que acontece de maneira espetacular. Versículo 18. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso, todo o povo temeu sobremaneira o Senhor e a Samuel. Gente, um feito espetacular. Que eu acho, inclusive, minha opinião como pastor, que deveria ser mais pregado na igreja. Isso aqui é uma das 15 passagens mais espetaculares do Antigo Testamento. O que Samuel fez aqui é estrondoso, ao mostrar para o povo o tamanho da maldade. Gente, se Deus fizesse isso no nosso meio hoje,
Aí você ia ver o que era consagração e santidade. Aí você ia pegar o grupo de oração da igreja, e o que você ia ver de amém, de oração, você ia ficar até assustado, falar, nossa, os irmãos acordaram, eles agora estão orando. Como esse povo ora. Percebe? É porque a gente se folga com Deus. Mas esse povo aqui tomou um susto, porque olha o que acontece. Versículo 19. E todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado esse mal, de pedirmos para nós um rei. Olha que interessante. Samuel fala da desobediência do povo, fala de tudo que eles fizeram de errado, e fala da maldade de ter pedido um rei. O que o povo faz? Rapidinho, concorda com tudo e fala, olha, pelo amor de Deus, roga por nós. Porque nós vamos morrer, nós pecamos. E além de ter pecado muito, pecamos mais ainda pedindo um rei. Então, por favor, roga por nós a Deus. O que eles entenderam? Pô, o homem orou. Veio uma maior tempestade. Esse homem aí é assim com Deus. E eu concordo, é assim com Deus. E eu concordo com o que o povo fez. Não importa os motivos, Deus produziu o arrependimento. O que é melhor? Eu fazer o sobrenatural e ter arrependimento ou não fazer nada e entregar o povo ao pecado? É melhor Deus fazer, concorda? É a graça de Deus. O que Deus teria que fazer se o povo não se arrependesse? Deus tinha que levantar uma nação e trazer sobre o povo e levar o povo prisioneiro para outro país. Tem gente que não percebe a graça de Deus no Antigo Testamento. Tem gente que fala, o Deus do Antigo Testamento é duro. E o Deus do Novo Testamento é graça. Eu não consigo ver no Novo Testamento mais graça do que isso aqui. Por que Deus não fez isso com Ananias e Safira, que caíram mortos dentro da igreja, lá no livro de Atos? Está no Novo Testamento. Mas aqui no Antigo, pela sua bondade, ele colocou no coração de Samuel, falou, a hora agora que vai chover para mostrar o pecado do povo. Vou dar a lição nesses camaradas. Eu estou parafraseando. E aí ele faz e o povo imediatamente se arrepende. Isso é graça. Senão Deus ia ter que destruir o povo. A vontade de Deus não é destruir. A vontade de Deus é que nós andemos certo. De maneira obediente. Simples e obediente. Essa é a ideia de Deus. E aqui é muita graça. Deus teria, por causa de Deuteronômio 28, Deus teria que destruir o povo inteiro, levar cativo. Levar embora. Mas não era o plano de Deus. Havia uma história aqui. Havia um rei Saul, havia um rei Davi, havia um rei chamado Salomão. Da descendência desse rei Davi, viria o nosso Messias, Jesus Cristo. Nosso Salvador. Os pecados do povo não detêm a mão poderosa de Deus. Percebe quando eu falo que independente dos nossos pecados, Deus faz o que tem que fazer? Mais um exemplo aqui. Já pensou se Deus fosse esperar que ninguém tem pecado? Não acontecia nada. Porque todo dia nós pecamos. O problema é que você não percebe, mas começa a prestar atenção, ter uma comunhão mais firme com o Espírito Santo, você vai ver o tanto que você é pecador. O tanto que é pecador. Amém? Vamos seguir a narrativa, versículo 20. Olha que legal que Samuel vai falar. Então, disse Samuel ao povo, não temais, vós tedes cometido todo esse mal, porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Aqui tem mais um ensino. Hoje em dia na igreja, tem gente que, tocado pelo Senhor, quer confessar o seu pecado. E a pessoa está doida para confessar o seu pecado.
Aí ela vem do lado ou do pastor, ou de um líder, ou de um irmão e confessa o seu pecado. Aí sabe o que me dá bronca? Primeira frase do infeliz é o seguinte: ah, não foi nada. Que isso? Vocês já não ouviram muito disso? Não! Já não ouviram muito isso? Foi o que Samuel fez? Samuel não. Pediram oração, falou: não, realmente vocês pecaram mesmo, vocês são tudo mal. Entenda, gente, perdão é para quem não presta. Perdão é para quem peca contra o Senhor. Para quem não peca, não precisa de perdão. Simples assim. O que se faz hoje em dia? Muda o nome do... Como é que o pessoal confessa pecado? Foi mal, pastor. Foi mal aqui, ó. Vai explicar isso aqui para a Bíblia. Vai explicar para as verdades do Senhor. Percebe? Nós precisamos tratar o pecado com seriedade. Foi mal? Foi mal. Você é um miserável pecador? Sou um miserável pecador, mas eu tenho um Deus que me salvou. E que se eu for sincero com ele, a bondade dele vai me... Mas não com frasinha besta. Foi mal. Ó, se alguém um dia chegar para você, pedir perdão e falar foi mal, papo sério, não considere aquele perdão. Eu já pergunto, foi mal o quê? Eu já pergunto. Ó, eu queria pedir perdão pro irmão porque eu pequei. Pecou em quê, irmão? Quero ouvir o nome do pecado. Eu quero ouvir o que você falou, eu quero ouvir uma confissão. Arrependimento sem confissão não é arrependimento. Ah, pisei na bola. Espera aí que eu vou arrumar uma bola para você pisar aqui. Uma daquelas de ferro amarrada com uma corrente, para você ficar preso no seu pecado pro resto da vida. Já viu como é que a turma hoje em dia? Já viu como é que é filho? Gente, falar uma coisa para vocês, abrindo um parênteses, Ministério Infantil. Irmã Paula bota a ordem na casa. A turma não se cria lá. Pode ser visitante, pode ser o que for. Quando a Paula chega e fala, ó, tá na hora de você pedir perdão para os seus irmãos. As crianças não querem pedir perdão, nem a pau. Aí quando elas resolvem pedir perdão, elas vêm, perdão. Já viu uma fala assim? Aí a irmã Paula, perdão do quê? Aí é mais 15 minutos, porque não quer falar o pecado. Se uma criança que tem o coração inocente faz isso, imagina nós. Entende o que eu estou falando? Ninguém está fora disso, porque dói você falar a verdade. Entendeu? Dói você chegar. Imagina um pastor tendo que pedir perdão para a mulher. Oh, perdão, né? Fui grosso. Era lá, mas você não é pastor? O que você está fazendo lá pregando? Toda quarta e domingo. Mas tem que deixar de ser bobo, tem que deixar de ser carnal, tem que deixar de ser trouxa e chamar pecado de pecado, até aprender. A próxima vez você morde a língua antes de ser grosso. Aí não tem que pedir perdão depois. Vai ficar com uma feridinha na língua, mas é melhor feridinha na língua do que ficar passando carão. Percebe? É algo, gente, pecado é pecado, não brinque com o pecado. Vamos seguir na nossa narrativa. Versículo 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desampara o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Olha que interessante. Lembra que eu acabei de falar do nome de Deus ser glorificado? Você sabe por que Deus não nos destrói nas nossas iniquidades? Eu pergunto. Aquele que crê em Cristo Jesus e nasce de novo, tem a vida eterna? Sim. Não era mais fácil para Deus recolher? Já não tem a vida eterna. É que a gente não sabe o que tem do outro lado. Mas assim que desligar aqui e ligar lá, você não vai querer voltar. Nem a pau. Gente, se você vê a vida eterna, você não vai querer voltar nunca. Entendeu? Não era mais fácil para Deus recolher? Salvou, recolheu, enfiou no bolso, já está com ele. Pela eternidade. Imagina que maravilha. A pessoa entrega a vida para Jesus.
Aquilo foi sincero, nasceu de novo, Deus recolhe. A partir daquele segundo, ela está na eternidade com Deus. Quer coisa melhor que passar a eternidade com Deus? Não tem coisa melhor. Por que Deus não faz assim? Quem é o autor da vida? Quem é o dono da sua vida? Deus. Se ele quiser tirar, pode tirar agora, não pode? Ele estaria fazendo alguma coisa errada? Ele deu, ele tira. Percebe? Mas ele não faz. Por quê? Porque o nome dele é glorificado em cima das nossas vidas. E aí vem uma pergunta que você precisa responder para o seu travesseiro. Em que Deus, na sua vida, é glorificado hoje? Em que você honra a Deus na sua vida? Você pode passar um pano limpo na sua vida e olhar e falar, ó Deus, aqui tá feio, ali tá ruim. Vou falar da minha, tá? Falar, Deus, ó, por favor, nem começa por aqui. Ó, essa aqui tá mais ou menos, mas tá mais para menos, bem para menos do que para mais. Mas Senhor, olha, tal coisa que eu creio que eu estou fazendo em obediência à tua palavra, tal coisa que eu creio que eu estou fazendo dessa maneira, tal coisa que eu estou fazendo ali. Pô, eu tenho que ter alguma coisa que eu glorifico a Deus. Senão o meu cristianismo é uma piada. Eu tenho que encontrar alguma coisa. Seja nas orações, seja na leitura bíblica, seja na frequência de culto, seja na confissão de pecado, seja em consolar um irmão, nas mais variadas formas. Alguma coisa eu tenho que ter que glorificar a Deus. Hoje em dia as pessoas se dizem cristãs para obter grana, riqueza, bem-estar, resolução dos seus problemas. Isso não é cristianismo. Você é cristão para glorificar a Deus. Deus te salvou para que o nome dele fosse glorificado. Esse é o seu papel. De quebra, Deus abençoa nossas vidas, é só olhar em volta. Ou os irmãos querem ver o vídeo dos irmãos sendo mortos pelo exército, executado, que eu falei domingo, para você entender o quanto você é abençoado. Que você pode pegar a sua Bíblia, a hora que você bem entender, vir para a igreja e andar com ela livremente ali. E se a gente quiser levantar um clamor na rua, nós podemos levantar que ninguém vai prender a gente. Percebe o quanto nós somos abençoados? Mas a pergunta é, em que a sua vida tem glorificado a Deus? Deus te mantém de pé para que você glorifique a Ele. Seu papel como filho é glorificar o Pai. É isso que a Bíblia ensina. Deus não é um supermercado onde você só pega a bênção. Você serve a Deus, não Deus serve a você. É uma palavra dura de ouvir? É, mas é bíblica. Percebem do que eu estou falando? E do que Samuel está falando aqui? Ó, Deus não consumiu vocês por causa do amor do nome dele. Gente, imagina essa turma não tinha nem o Espírito Santo como nós temos hoje. Se nós com o Espírito Santo já pecamos tanto, imagina eles sem o Espírito Santo. Coitados, né? Só Jesus na causa. Pensa, só Jesus na causa. Mas vamos encerrar o texto. Versículo 23, ó, que frase linda de Samuel. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Olha a frase linda de Samuel. Eu não vou pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Sabe o que Samuel ganhava do ponto de vista humano? Vamos pensar o quadro. Samuel é um idoso, final da vida. Do ponto de vista humano, alguém que gasta tempo para orar pelos outros, do ponto de vista humano, ganha o quê? Vou explicar para você, menos tempo.
Se o dia tinha 24 horas, ele gasta 1 hora orando, ele passa a ter 23 horas. Não é isso? Minha conta está errada. Do ponto de vista humano, você, Ângelo, está errada a minha conta. Do ponto de vista humano, você vir aqui na igreja e pedir oração por alguém. Do ponto de vista humano, você perdeu tempo. Você é um bobão que carrega uma Bíblia e acredita num livro de 3.000 anos atrás. Do ponto de vista humano, você é o bobão, é o bobo da corte. Não é isso? Ou o incrédulo acha que a Bíblia é verdadeira? Lógico que não, se ele achava, estava sentado aí. Estou falando alguma besteira? Mas olha o coração desse homem. Ai de mim, de pecar contra Deus. Jamais eu vou deixar de orar por vocês. E além do que, orientar o que é certo. Esse é o papel de todo líder. Esse é o papel de todo cristão sério. Isso não é apenas papel do líder. Limpa a sua mente dessa mente católico-romana. Que tem o sacerdote lá, o sacerdote. Não tem o padre, mas tem o reverendo. Sabe? Sabe aquela visão? O pastor ora, o pastor ensina. Não, isso é papel seu também. Por isso que o cristianismo é uma fé coletiva, para ser vivido dentro de uma igreja. Para que você possa ser um instrumento de Deus, orando por seus irmãos, dando uma palavra de ânimo, compartilhando uma verdade bíblica, fazendo seu papel dentro da igreja, que é suportar uns aos outros em amor. E isso é cristianismo bíblico. Supermercado é doutrina demoníaca humana. Deus te salvou para orar pelo irmão. Deus te salvou para interceder pelo irmão. Deus te salvou para que você tenha uma palavra de ânimo. Você pega o telefone e dá um telefonema. Ó, estou notando o irmão triste. Ó, estou dando uma ligada para falar, ó, o irmão é importante. Lógico, vocês vão fazer isso. Mulheres com mulheres, homens com homens. Como cabe aos servos do Senhor, né? Bom senso e inteligência. Não cabe a um servo de Deus um homem ficar ligando para uma mulher ficar ligando para um homem. Isso pode dar muita confusão. Entendeu? Mas é para fazer. Percebe agora a importância do nosso grupo de oração no WhatsApp? Percebe o que você está deixando de fazer? E olha que interessante. Quando você deixa de orar pelo irmão, você está pecando contra Deus. Quantas vezes hoje você deixou de orar? Eu garanto que eu pelo menos uma deixei de orar. Pastor, pastor. Miserável pecador, pastoreando outros pecadores. Com certeza absoluta eu deixei de orar. Com certeza, em 2 ou 3 momentos hoje, Deus trouxe alguma coisa à minha mente, bastava eu fazer uma oração em pensamento e eu não fiz. Pastor. Percebe o quanto nós temos que crescer, o quanto nós temos que melhorar e pedir graça de Deus? Nossos filhos, nossos parentes, as pessoas que a gente ama, nossos vizinhos, gente com um monte de problema. Eu acho que esse exemplo da oração, ele mostra bem. Às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala que peca todo dia. Porque quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em pecados horríveis. Mas vocês concordam que se Samuel falou que se ele deixasse de orar ao Senhor era pecado, para nós vale o mesmo? Se o Novo Testamento ainda fala, orai uns pelos outros. É uma ordem, não um pedido. Está no imperativo. Entende agora porque eu falo que nós somos pecadores, pecamos todo dia? Porque não é fácil. Mas aí o que acontece? Eu não vou me enforcar. Senhor, me ajuda. Eu sou ruim mesmo. E quando eu lembrar, eu oro pela irmã Ariadne, pela irmã Sabrina, pelo irmão José Ângelo. Me ajuda. Por isso que Deus deu o Espírito Santo para habitar junto com o nosso espírito, para você poder viver a vida cristã. Senão a gente não dá conta. Não fique envergonhado. Mas procure, sinceramente, mudança. Amém? Amém. Vamos orar? Eu creio que as aplicações foram dadas durante a palavra, né? Deu para entender bem, não deu, você? Amém. Estou satisfeito.
Senhor, eu oro te agradecendo por tua palavra, oro pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder. Senhor, primeiramente nos perdoando dos nossos pecados, são tantos erros, desobediências à tua palavra, coisas que na correria do dia a dia, sequer nós paramos para pensar que aquilo foi errado. Então, o nosso pedido, Senhor, é que a tua graça cresça sobre nós, nos capacitando a viver uma vida cristã verdadeira, que nós possamos realmente viver um cristianismo simples, mas de obediência à tua palavra. Senhor, vem com o teu poder capacitando a tua igreja. No nome de Jesus, amém.